Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e eu espero que vocês estejam com estoques de espinafre em dia. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri e o cupom de desconto aqui do canal. Então você consegue comprar seus quadrinhos, mangás, livros e acessórios e ainda ganhar 5% de desconto com o nosso cupom, que é sempre muito melhor. Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre o marinheiro Popeye, mas de um jeito muito diferente, que eu acho que ninguém espera ver o Popeye retratado dessa maneira. A gente vai falar sobre o belíssimo quadrinho Popeye, do Ozanam, que é o roteirista, e o Lelis, que é quem fez as artes. O Ozanam francês, Antoine Ozanam, e o Lelis é brasileiro. É um quadrinho até difícil da gente conversar sobre, porque ele tem um quê introspectivo, uma certa melancolia no modo como as coisas são retratadas na história, ao mesmo tempo que, para quem conhece minimamente o personagem, é um passeio muito interessante para você readequar algumas coisas, né? Então ele tem momentos que ele permite o reconhecimento dos personagens. Ele brinca intencionalmente com aquilo que o leitor já traz de bagagem. Então, quem é o Popeye? Quem é a Olivia Palito? Por que o Popeye come espinafre? Quem são os amigos que circulam ali em volta do ambiente do Popeye? O lance dele ser um marinheiro? O próprio Brutus? Essas questões, pra gente que traz uma certa bagagem do personagem, o quadrinho ele brinca ativamente com isso. Ele promove o reconhecimento dessas situações, ao mesmo tempo em que ele está tentando trazer algo novo. Então acaba que ele é o Popeye, o nosso Popeye. No meu caso, por exemplo, não é o Popeye das tirinhas, mas sim o Popeye dos desenhos, que eu assisti exaustivamente nos anos 90, ao mesmo tempo que ele está trazendo esse Popeye para uma realidade palpável. É muito engraçado que o quadrinho ele tem um tom, obviamente de melancolia, mas é uma melancolia muito específica. Aquela melancolia de quando uma geração está passando por uma grande mudança. Então, é quase como se fosse aquela melancolia em que a gente que é nascido nos anos 90 olha para coisas que antigamente eram analógicas e hoje são digitais com uma certa melancolia, com uma certa nostalgia no olhar. E o quadrinho do Popeye, ele meio que se passa numa época em que o modo antigo de pesca está sendo substituído pelos modos mais modernos de pesca, de teia de arrasto e diversas outras coisas muito mais predatórias. E tem essa nostalgia dos personagens com tempos que seriam mais simples. Então acaba passando um pouco uma imagem de um Popeye mais romântico, melancólico, pensando numa época que não existe mais, e lidando com o fato de que ele é um pouco anacrônico para as coisas que estão acontecendo. A Olivia Palito, por ser mais jovem do que o Popeye, ela traz uma certa energia nova para a vida dele, mas a relação deles no quadrinho não é o foco principal, não é o principal fator dessa história. A história gira em torno do Popeye e dos seus amigos marinheiros e como eles lidam com essas mudanças. Então, o irmão da Olivia Palito, ele surge em algum momento do quadrinho, falando que ele tem um mapa do tesouro e que vai ser incrível, eles vão conseguir viver, né? Ela vai recomprar o teatro da família, mas é aquele tipo de coisa que são literalmente
apostas, ao mesmo tempo que são apostas, elas são sonhos românticos de que a vida vai entrar nos eixos magicamente com um único fator. E a gente vai acompanhar muito o Popeye com o Bosco, que é um amigo dele, o modo como eles se relacionam. É uma trama muito simples, mas na sua simplicidade, ela ganha o leitor. Ela me ganhou em não querer ser algo muito megalomaníaco, mas sim em retratar a vida de um velho marinheiro, do seu amigo Bosco, morando naquele porto que não é mais um porto amigável para o tipo de trabalho que ele quer exercer, ele precisar exercer outro tipo de trabalho e curiosamente o quadrinho acaba mostrando questões de quão precário o trabalho acaba sendo, porque o quão desvalorizado é o trabalho manual, o quanto as pessoas mais simples precisam trabalhar às vezes o dobro de pessoas que não estão necessariamente produzindo nada. Então ele vai pincelando essas questões, ao mesmo tempo que tem essa eterna promessa do Castor Palito de que existe um tesouro lá, existe um tesouro no futuro que vai salvar a todos nós. Então é uma questão, é um quadrinho que ele vai de uma maneira muito, muito, muito melancólica, ele vai honrando o legado do personagem, o Ozanam tem um domínio da narrativa excepcional, tudo se encaixa, o modo como os personagens interagem, a ambientação, aonde eles estão, para onde eles vão. Uma das páginas mais bonitas para mim é uma que o Lelis retratou, que não tem diálogos, é uma página só com ilustrações, extremamente bonita, bem feita, de bom tom. E é muito engraçado que os autores eles decidiram brincar com a questão da mitologia por trás do Popeye de uma maneira muito interessante e respeitosa dentro do quadrinho. Eles honram o legado do personagem enquanto um personagem de tirinha que nasceu lá em 1929. Ao honrar o legado de um personagem que foi tão significativo para tantas gerações, então nasceu numa tirinha em 1929, nasceu como um personagem secundário numa tirinha, ganhou sua própria tirinha algum tempo depois, participou da era de platina dos quadrinhos praticamente, porque eram tirinhas extremamente populares, ganhou desenho, é um legado que vive até hoje. Ao honrar isso de uma maneira muito simples com essa história, o Ozanam e o Lelis, né, que é quem desenhou, fizeram uma trama extremamente inesquecível. E como o Lelis ele usa uma arte meio aquarelada, né, uma aquarela que ele faz, tem aquela coisa meio lúdica, meio quase um sonho lúdico que você está lendo, porque ao tratar temas sérios com uma arte aquarelada bem lúdica, a gente tem uma dicotomia que funciona para a obra, né? Tirinhas e quadrinho de modo geral, né? Eles têm esse caráter de pegar algo que é visto de certa maneira como algo mais infantil, mas abordar diversas questões. Então a gente tem quadrinistas incríveis fazendo isso, pessoas que só produzem tirinhas também exercendo esse poder narrativo, e o quadrinho homenageia exatamente isso. Então, esse quadrinho ele foi publicado em 2021, se eu não me engano, em julho de 2021, pela editora Script. Eu apoiei ele no Catarse, então eu tenho todos os extras que são incríveis, mas você ainda pode comprar ele na Amazon por R$ 109 e vale a pena. Vale a pena para quem tem uma certa bagagem do personagem, vale a pena para quem quer conhecer mais. O texto de apoio que abre o quadrinho é excepcional. É muito gostoso de ler, é bem escrito, dá um contexto para o personagem extremamente relevante para a história que você vai ler, mas eu acho que você tem que entrar
com o sentimento certo. Você vai ler uma história do Popeye, sim, mas uma história do Popeye não cartunesca, eu acho. Não puxada para as histórias que você acompanhava no desenho. Mas um Popeye mais humano, um Popeye mais palpável da nossa realidade. São 120 páginas de uma arte estonteante e de um extremo domínio da narrativa. Bom, eu acho que é isso, acho que vale vocês lerem a história por conta própria. Tentei não dar tantos spoilers assim, apesar de que saber o que vai acontecer é muito menos importante do que o modo como esses temas são abordados dentro da história, e é um quadrinho que definitivamente eu vou lembrar com muito carinho por muitos anos, assim como os desenhos do Popeye que eu assistia na infância. Mas por hoje é só, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!